senão vai sair daí. Foi? Lucas, capítulo 11, na nossa leitura pública, nas nossas noites de quarta-feira animadas, 9 horas da noite, 54 versículos. Vou tentar ser breve para sermos conforme a gente tem tentado em 15 minutos, na verdade. Né? A gente tenta fazer em 15 minutos. Capítulos longos como esse, normalmente a gente chega até 30, 40, às vezes 1 hora. Se for Francisco, 1 hora. O pastor Espíndola, né? A gente vai mostrar a respeito. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, não tenho que apresentar-lhe? Só para deixar uma coisa também clara, aqui Jesus Cristo não está dizendo que a gente deve ficar repetindo essa oração, é só um modelo de oração. Eu estava explicando isso, inclusive, para Carlos Lorenzo esses dias. Se a gente pegar o outro evangelho, você vai ter uma coisa similar, mas não exatamente as mesmas palavras, porque não é a questão de ficar repetindo esta oração que Jesus Cristo ensinou. Ele ensinou um modelo, como devemos orar. E aí Jesus, quando orar, dizei, né? Pai nosso que está nos céus, ou seja, a gente está orando a quem? A nosso Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome, ou seja, tenha ele como alguém santo, santifique o nome de Deus, né? Que já é santo, né? Mas a gente santifica também nas nossas orações. Tenha em nossa própria mente que o nome do Senhor ele é santo, ele é separado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou seja, a vontade de Deus ela é maior, seja na terra, seja no céu. Reconheçamos isso. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é os cabelos dos seus pés. Né? Então, assim, ele tem a visão de tudo que acontece, ele sabe todas as coisas. E é a vontade dele que importa, não a nossa. Agora, nós, quanto filhos, também somos ouvidos. Jesus Cristo vai explicar isso nessa próxima parábola que a gente vai ler também. Mas a questão é a vontade de Deus que tem que ser feita. Né? Nem na própria Bíblia tem a repetição. Nos evangelhos não há repetição. Não há repetição, não repete. Conforme eu estava falando, a oração, essa própria oração não é a mesma oração que tem no evangelho, não é igual que tem no outro. Tem pontos similares, porque conforme a gente está entendendo, Jesus Cristo está dando modelo de como orar, mas não é para ficar repetindo. A Bíblia diz nesse outro evangelho que não é para ficar fazendo vãs repetições. Então, se eu não me engano, é em Mateus. E aí ele fala, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, ou seja, o pão cotidiano aí, ou seja, quem vai nos dar é o próprio Deus, não é para a gente se preocupar. Jesus Cristo fala isso várias vezes. Por que você está preocupado com o que vai vestir ou com o que vai comer, né? Antes se preocupe com o reino de Deus. Depois ele fala isso, né? Livra-nos do mal, enfim, cadê? Venha o teu reino, né? Ele fala, venha o teu reino, se preocupe com isso que é mais importante. E além disso, também, como a gente vê lá em Provérbios 30, como a Gur fala, nem mais e nem menos, mas dá a porção de cada dia. E é mais ou menos também aqui que Jesus Cristo está nos ensinando. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, basicamente, Jesus Cristo está nos ensinando como a gente deve andar e como a gente deve orar e o que a gente deve pedir para que seja fortalecido em nós. Então, se nós somos pessoas que temos
uma ambição muito grande, olha aí, ora pelo pão de cada dia, né? Não deixe isso crescer na sua vida. Se você tem dificuldade de perdoar, lembre que Deus perdoa. E aqui está orando aqui, perdoa os nossos pecados. Se o Senhor pode perdoar nossos pecados, então não podemos perdoar também. Tudo isso tem respaldo absurdo em todos os evangelhos. Em todos os evangelhos. Jesus Cristo fala disso repetidas vezes. Uhum. Exatamente. Então, é importante que a gente entenda que é um modelo. Tá? Não vou entrar em todos os pontos, mas é um modelo. Então, olha para essa oração como modelo e não para ficar repetindo. Pai nosso que está no céu, santifica. Repete, vai lá, pecou. Igreja Católica, pecou. Aí você vai repetir aqui 10 Pai Nossos, 20 Ave Maria, você está perdoado os seus pecados. Pô, não é o que a própria oração aqui que Jesus, que o modelo de oração que Jesus Cristo está dizendo, e não é a verdade, obviamente, que Jesus Cristo mesmo disse para não fazer vãs repetições. Repetições que não dizem nada. Amém. Né? E aí ele está continuando na parábola. Depois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, não tem que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar. Aí tem um detalhe também que eu acho sempre importante. Na parábola de Jesus Cristo, os filhos dele estão na cama deitados com eles. Ou seja, não é um problema que os filhos se deitem com os pais. Agora, se os pais decidem lá que querem cada um no seu quarto, beleza, aí cada pai na sua casa. Mas não é um problema que os filhos durmam com os pais. Jesus Cristo mostra isso nessa parábola. Não fala que é uma regra, não é uma lei, nem nada do tipo, mas não é um problema também. Inclusive fez parte do curso de noivos. Fez parte do quê? Do curso de noivos. O curso de noivos, exatamente, né? Então, e a porta já está fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ele dará tudo que houver a mister. Ou seja, o que Jesus Cristo falou nesse versículo? Ele falou o seguinte, de repente pela amizade, ele nem vai lá, vai se levantar e vai dar o pão para o cara. Mas se ele ficar ali importunando, ele em algum momento vai se levantar e vai dar isso para o cara. Engraçado que as crianças aprendem isso naturalmente, né? Fica ali importunando até já nasce sabendo aplicar isso aqui. E é isso, a gente tem que ser como crianças em muitos aspectos, e nesse também, né? A gente pedir para Deus as coisas que a gente está entendendo, que a gente seria importante, e lembrando que existe um modelo de oração logo antecedendo essa parábola, né? Então, assim, não é para pedir, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, quero uma Ferrari, quero uma Ferrari. Se eu tivesse uma Ferrari, eu acho que eu morreria muito rápido, não quero uma Ferrari. Mas ele Deus sabe. Deus sabe que é melhor. Exatamente. Digo-vos que ainda... Não, isso aqui já li. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então aqui a gente tem outra referência também, a própria oração que Jesus, o modelo de oração que Jesus Cristo ensinou. Venha a nós o reino dos céus. Né? Ele fala, venha o teu reino. Né? Venha o teu reino, Jesus Cristo está dizendo, e ele está falando aqui sobre dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo é o nosso penhor para a entrada no reino dos céus. Então Jesus Cristo está falando, quem vai pedir peixe não vai dar uma serpente, não sei o que lá. E a resposta dele no final é, quem que vai pedir o Espírito Santo e Deus não vai dar? Quem que vai pedir para entrar no reino dos céus e não vai entrar? Qualquer um. Na passagem paralela a essa do Evangelho, não tem essa parte do Espírito Santo. Uhum. Então, muita gente diz que tudo que você pedir lhe será dado. Mas aí o que a gente vê que na verdade não é isso que está falando. Não é isso que está falando. Exatamente. Não é isso que está falando. Inclusive, eu acho interessante que ele fala o seguinte, Jesus Cristo deixa muito claro qual é a condição do homem. Ele fala, pois se vós, sendo maus, então o que o homem é? Mau. Simples assim, Deus falou, o homem é mau.
E a gente aceita a nossa condição. Nós sabemos isso e por isso nós precisamos da salvação por meio de Jesus Cristo. Porque nós somos maus. É ponto. Jesus Cristo deixa isso muito claro. Porque não há nenhum bom, nenhum sequer. Né? Nenhum justo que fala, mas enfim, também, também tem bom. Enfim, quando Jesus Cristo, por exemplo, ele é confrontado lá com o rico, o bom mestre, não há nenhum bom, nenhum sequer, né? Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que saindo do demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, e outros tentando ou pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas se sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Esse aqui, eu vou usar esses versículos, se vocês me permitirem, para poder fazer uma outra atribuição, que é válida tanto quanto. Numa casa, numa família, se a casa estiver dividida, ela também vai ter ruína. Então, se o pai de família se levanta e fala as coisas de Deus, e ele é o sacerdote do seu lar, e ele está ali falando as coisas de Deus, e ele é acusado por sua esposa, por exemplo, de você não está falando, você está sendo usado pelo diabo, ou então você não serve a Deus. Entra exatamente nesse contexto. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que eu expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, se a gente falando a palavra de Deus em casa, a gente é confrontado, por exemplo, pela esposa, ou pelos filhos, ou seja quem for, por uma tia que vem, por qualquer um que entra nesse contexto de dentro da sua casa, em que você está ensinando a palavra de Deus, e te aponta o dedo e fala que você está sendo usado por Satanás, está trazendo ruína para sua casa. No caso, ser usado por Satanás não precisa necessariamente dizer que você está sendo usado por Satanás. Porque se você está pregando a Bíblia, você está ensinando a palavra de Deus, e alguém simplesmente fala, isso não é assim, isso não é verdade, ele já está acusando de ser mentiroso, né? O diabo faz a mentira. Qualquer, na verdade, assim, até por isso, até a gente tem que ter cuidado, quando tem uma família tratando de um texto, lidando de alguma forma, tem que ter cuidado, você não pode se meter. A Bíblia é muito clara sobre isso, né? Ela fala para primeiro ir 1 a 1, depois vai 2, depois vai a igreja, vai vendo como é que fica a situação. Se for um pastor, por exemplo, precisa de 2 testemunhas para poder chegar e falar, repreender com respeito, né, admoestar com respeito, exortar com respeito. Todos os caminhos que a Bíblia dá para poder chegar nesse ponto, que não é assim, cheguei lá... Pois é, exatamente. Por exemplo, a Bíblia diz para a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido. Aí chega em casa, o marido está lá lendo a Bíblia para a família dele, não, você está falando errado. Olha quem está dando testemunho errado aí, é a mulher. Totalmente errado. Agora, se chega depois para o marido, poxa, eu não entendi aquele ponto, né? Pede uma explicação, em silêncio, está ali trabalhando essa questão, não vai dividir a casa não vai sucumbir, e o valente vai ficar firme. Tem muitos exemplos, né? Pois é. E a palavra de Deus diz, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você não está ali para poder trabalhar junto, está espalhando. Tenhamos isso em mente, né? Eu sei que não é o principal daqui do que Jesus Cristo está falando, mas também é paralelo aí, né? Enfim. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem
é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado vem... Eu tenho aqui marcado essa parte aqui para poder conversar com os católicos que necessitarem de uma fala na rua. Bem-aventurado o vento que te trouxe, os peitos em que mamastes. A resposta de Jesus, ou seja, está falando de Maria, né? Aqui nesse caso aqui, a mulher dentre a multidão, ou seja, observemos bem quem é que levanta essa questão, né? A mulher levanta, bem-aventurada, aquela que te deu de mamar, né? E Jesus responde para ela. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais importante do que os peitos que amamentaram Jesus Cristo, muito mais, é as pessoas que ouvem a palavra de Deus e guardam. E a mulher foi repreendida ali na frente de todos, né? É interessante isso aí, porque a ideia de amamentar, né? E assim, de nutrir, né? E a Bíblia é usada como referência como leite, né? Assim, algumas coisas são mais simples, são leite. As coisas são mais intensas, são carne dura, né? Isso. Então, é interessante isso, porque ela faz ao exaltar a mãe, ela está exaltando a carne sobre o espírito. E é o oposto, né? É o Filho de Deus. Por isso que antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra, que é sim o leite de Deus, o leite espiritual. A palavra de Deus e aguardam, né? Que fala ser, inclusive, um azeitona. E depois ir para o alimento sólido, né? Que também é palavra de Deus. Exatamente. E ajuntando-se à multidão, começou a dizer: Maria nesta geração, ela pede um sinal, ele não será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Estando ele ainda falando, rogou-lhe o fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus Cristo, ele não se preservava de falar delicadamente. Ele não foi político ali. Não, gente, vamos pensar aqui. Considera bem. Vocês também não estão limpinhos. Ele foi... Vai ver que faltou sabedoria, gente. né? Pois é, exatamente. Ele é bem direto, bem claro, até porque ele falou acima exatamente disso. Ele é a luz que ilumina e que mostra aquilo que está em oculto. Ele não quer ser posto no velador para ninguém ver as coisas. Ele quer expor as coisas, para que as pessoas possam observar, inclusive, os erros delas e se arrependerem. Eu não sou tão limpo quanto eu me julgo, porque eu estou lavando minhas mãozinhas e estou ficando limpinho, mas o meu interior está sujo. Então eu preciso de alguém que me lave totalmente. Quem é esse? Jesus Cristo, né? E aí depois ele fala ainda: loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, os homens que sobre elas andam não o sabem. O hipócrita aqui está com um sinal de exclamação do lado, assim como de loucos, né? Dá uma ênfase, ou seja, Jesus Cristo não está aqui assim, falando assim. Dá para até achar que está gritando. Exatamente, não está assim. Ai de vós, escribas e fariseus, olha a hipocrisia, né?
Ele não está assim, ele está falando, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está falando com vontade, com força, que sois como as sepulturas que não aparecem, os homens que sobre elas andam não o sabem. Respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso também nos afronta a nós. E ele lhes disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Esse texto também corrobora com a nossa discussão de Tiago lá, né? Uhum. Tem tudo a ver, né? Uma explicação mais clara sobre o que é a liberdade. O Evangelho liberta. Uhum. Exatamente. Ou seja, é hipocrisia a gente achar que a gente está com as ações todas corretas, a gente tem uma visão limitada, a gente vê, às vezes não está olhando para o outro e vendo um cisco no olho do outro, mas não vê a vara que está no meu. Né? O que a gente fala lá em Tiago também é muito disso, né? Não é sobre ter as obras pessoalmente que tem que ser construído para chegar à perfeição. Mas a perfeição se dá quando a gente está completo em Jesus Cristo. E nós somos perfeitos porque nós não deixamos de ser pecadores por conta de estarmos com Jesus Cristo que nos limpa totalmente. Devemos tentar ser discípulos de Jesus, ser amigos de Jesus e cumprir com os mandamentos de Cristo. Mas só é possível quando a gente entende que a gente vive pela lei da liberdade, não pela lei do pecado. Quando Jesus Cristo está mostrando aqui para os fariseus, para os doutores, para todos eles, que é hipocrisia o que eles fazem, de querer colocar carga em cima dos outros, que ninguém vai conseguir cumprir. E que ninguém vai conseguir, vai todo mundo para o inferno se for assim. E nem eles mesmos não cumprem. É pesado demais. Jesus Cristo fala exatamente isso. Tem um texto que você usa muito que é, sejam perfeitos porque eu sou perfeito. E aí ele não está usando perfeito no sentido de completo com Cristo, está dizendo perfeito no sentido de você não ter mais defeito nenhum. E aí é impossível para todos. Então, mais essa vez, Jesus Cristo falando disso. Ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, de vossos pais os mataram. Vocês estão aí falando dos profetas, de todos eles, Abraão, Moisés, Noé, Judá, Jacó, todos eles, estão levantando aí os sepulcros deles todos, colocando as vistas de todos, mas seus pais mataram eles. Né? Então, assim... Eu queria até fazer uma observação aqui, muito tem se falado hoje sobre os mártires, né? Os mártires e tal, que são a Igreja Católica chama eles de santos, né? No início das igrejas. Todos eles, os que são reais, que foram mortos mesmo, foram todos mortos por Roma. Uhum. Literalmente, Roma matou todos eles. Uhum. Ou seja, todos os mártires, na verdade, são atacados foram mortos por Roma. E agora eles santos. Agora querem colocar os tubos e tal. Exatamente a mesma coisa que está dizendo aqui, né? Interessantíssimo, né? Exatamente isso. Os padrões se repetem. Jesus Cristo, Deus disse, né, em Eclesiastes, nada novo debaixo do sol. As coisas que já foram voltam a acontecer. Ah, mas não tinha celular na época de Cristo e agora tem. Então, Jesus Cristo está falando das coisas importantes, né? Não das besteiras que os homens criam. Até nesse texto mesmo, tudo que é exterior, ele está excluindo tudo que é exterior. Uhum. As suas obras, a sua carne, o leite materno, tudo que é daqui exterior, ele está focando no que é interior. Exatamente. E aí, beleza, aí ele fala, para não me estender muito, né? Ai de vós, aqui, bem testificais, pois consentes nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei. Eles matarão uns e perseguirão os outros. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Então vocês estão aí edificando os sepulcros, mas vocês matam tudo que os profetas falam. O sangue deles também está sobre vocês. Porque se eu venho aqui e falo que sim, por exemplo, Abraão não foi salvo pela fé, Abraão foi salvo porque ele fez as obras lá, por exemplo, como alguns distorcem o texto em Tiago, né, que a gente tem lido Tiago, então convém usar. Alguns distorcem o texto de Tiago, então Abraão não foi salvo pela fé, Abraão foi salvo porque ele fez a obra ali, você viu que a obra
é o que não é morta, né? Na verdade, o sangue de Abraão está sobre você, porque Abraão não morreu por isso. Abraão morreu pela fé. Amém. Lutando pela fé, sendo o pai da fé. Pela fé ele fez tudo o que fez. E pela fé ele foi salvo. Né? Enfim, como já foi explicado também nos textos de Tiago, lá, o capítulo 2, por exemplo, está lá no YouTube também. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Porque esta geração continua levantando seus sepulcros e continua matando os profetas, falando o que não falaram. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entraste, se impediam os que entravam. Você vê que o texto é muito conciso exatamente no que está dizendo, né? Por que o sangue dos profetas está sobre vocês? Porque vocês continuam fazendo as mesmas coisas que seus pais faziam, tirando a salvação de qualquer um outro que queira saber realmente como que é a salvação, falando que é por meio das obras, falando que vocês têm que estar limpando aí o exterior e não está limpando o interior, o que importa, né? E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar na sua boca alguma coisa para o acusarem. Mais uma vez, também agora por outro meio, por outro viés, sendo as mesmas coisas que os pais, querendo matar o profeta, perseguindo os profetas. E vai culminar na morte. E vai culminar na morte mesmo. E esse é o capítulo 11 de Lucas. Amém.